Acho que para mim está aparecendo com um botãozinho, você vai me pontuando aí, se precisar dizer alguma coisa. Aqui no meu Instagram, eu ver como é que está os perfis aqui. Bom, Walter, eu não vou mexer aqui pelo Instagram para não ter risco na transmissão. Acho que o pessoal está entrando, está todo mundo ouvindo bem. E aí depois a gente ajusta para a próxima. Você me perdoa, meu amigo? Não, sem problema, fica tranquila. Então vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos, né, que estão entrando, que vão assistir na sequência essa live. Né? Nós traremos aqui informações bastante importantes e com profissionais de muito alto gabarito. Né? Hoje estamos aqui com o professor doutor Walter Mariano, foi meu colega de formação, né? Nós nos formamos aqui em Votuporanga, na Unifev, com muito orgulho, né, Walter? Com certeza. E seguimos aí, coincidentemente, a carreira acadêmica. Naquela época, os cursos de educação física em Votuporanga tinham em torno de 100 a 120 alunos por turma, lembra? Épocas de ouro da área, né, na região, né, como um todo, não só em Votuporanga, mas eu me recordo que todos os cursos de educação física, eles tinham essa identidade, né, eram cursos muito volumosos, que teve ali no ano 2000, ali, uma verdadeira revolução, né, em relação ao exercício, né, vários nomes de educação física surgiram no Brasil exatamente por causa da pesquisa, né, muitos livros publicados na época, muitas evidências científicas surgindo sobre a eficiência do exercício, né, essa questão da sustentabilidade que o exercício permite ao organismo humano, e com certeza não só performance falando, mas falando também do fator preventivo, que é algo muito importante que a gente vai tentar abordar hoje. E a partir daí a procura pela área sempre teve uma evolução, um crescimento muito grande, né? Temos algumas coisas para melhorar, né? Ontem comemorou-se aí o Dia do Profissional de Educação Física, né? 1º de setembro, para quem não sabe, é o dia em que a profissão foi regulamentada, criada com o Conselho Federal de Educação Física, Conselhos Regionais de Educação Física, e de 1998 para cá, né, 1º de setembro de 1998 para cá, a profissão de educação física ela passa a ser, então, regulamentada, né? E aquele termo antigo que a gente se intitulava, né, o educador físico, ele deixa de existir e ele passa a ter, então, uma outra identidade, que é o profissional de educação física, que é o que a gente, de fato, é, né? E, a partir daí, nós temos uma profissão tanto que caminha na área de educação, mas também caminha na área científica também, quando a gente aborda o aspecto biológico, né? Que envolve todo o contexto do exercício e também aqui a nossa saúde como um todo. Tá? Então, a ideia é bater um papo hoje, né, Tati? Acho que está dando aula todo dia aí, né? Aquela correria toda, então talvez eu trazer falar um pouco desse elemento muito importante que é o exercício hoje na nossa vida, né? Que com certeza é fundamental até mesmo na formação da nossa carreira, né? Querendo ou não, a gente não tem como fugir disso, né? Exatamente. Bom, eu vou rapidamente aqui, Walter, falar sobre a motivação dessas lives, né? Eu fiz uma live ontem, relâmpago, falando sobre o dia do profissional de educação física, dia 1º de setembro, né? E contei um pouquinho da minha trajetória enquanto aluna mais especificamente para a área científica, né? Quando as pessoas sempre perguntam assim, Tati, mas você não dá aula? Como é que é? O que você faz? Qual que é a sua profissão mesmo, né? A gente não entende o que você faz. Então, eu falei um pouquinho disso ontem,
A live ficou salva, para quem tem curiosidade de saber o que a gente realmente faz. E o objetivo, além disso, além de trazer informação para as pessoas que estão aqui nos assistindo, tanto profissionais quanto pessoas do nosso convívio, da importância dos pilares de uma boa construção para a saúde, né? Então, além disso, dizer que qual é o papel do professor doutor, né? Do que um cientista faz. Então, aqui eu vou apresentar o Walter. Então, o Walter é profissional de educação física, graduado aqui na Unifev, no Centro Universitário de Votuporanga. Já tem alguns anos, né, Walter? Então, nós temos aí uma experiência um pouquinho já de quase 20 anos dentro da área da educação física, ao todo. O Walter, então, depois fez o mestrado, se eu não me engano, na Unopar, me corrija? Isso, Unopar, Londrina. Unopar, em Londrina, na Universidade do Paraná. E ele fez o doutorado na UFSCar? Universidade Federal de São Carlos, também, na área de fisiologia. Na área de fisiologia, e agora, como ele não tem nada para fazer, né, meu amigo? Um problema para a cabeça, ele está fazendo o seu pós-doutorado na UFSCar também, meu amigo? Não, pós-doutorado agora eu mudei de casa, né? Agora eu estou na USP Leste de São Paulo, né, na IAT, lá orientada pelo saudoso aí, Eury Frank Pereira Bacurau, né, um dos grandes autores da nossa área também, que está em atividade até hoje. Eu tive a alegria de ser recebido por ele na USP, inclusive tive com ele esse fim de semana no congresso que a gente estava junto aí. Então, incansavelmente a gente não para de estudar. Né? Não para, não pode, né? A gente acaba descobrindo que a gente não sabe nada, né? Esse que é o problema. Então, a gente exatamente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. A gente acaba indo porque a gente entende que não sabe nada. Né? Isso me preocupa, porque eu vejo algumas pessoas que às vezes fazem um cursinho ali, né? Não desfazendo, mas vão lá, estudam 1 ano, 2 anos de graduação, né? Já fica tudo melindroso, né? Querendo mostrar, às vezes, muito do que... E o que a gente precisa mostrar, às vezes, é o simples da coisa, né? Exato. Eu fiz um curso... Claro, e mostrar esse lado, né? É muito simples cuidar da nossa saúde, né? A proposta de se exercitar é uma proposta simples, se a gente for analisar. Tem muita base científica, tem muita coisa pesada, séria, muito conteúdo em cima, só que é algo simples, mas infelizmente hoje a gente passa por um momento na área parece que as pessoas querem complicar isso. Né? Aí, em alguns momentos, até afasta algumas pessoas do exercício, né? Então, isso me preocupa, né? Essa evolução, o quanto ela é evolutiva, né? E aí, quando a gente fala do profissional de educação física, esse dia que a gente comemorou ontem, se ele é um dia somente de comemoração ou também se ele serve para reflexão em relação a algumas práticas também. Né? Com certeza. Mas é isso aí. Walter, eu fiz um curso, rapidinho, contando para você, fiz um curso em janeiro do ano passado, fantástico, com o professor Deisner, da Unicamp. E aí, a gente trocando lá com figurinhas, conversando, eu falei, professor, o que a gente faz? Aí ele falou, a grande sacada é tirar a linguagem hard e passar para uma linguagem simples. Então, o que nós estamos hoje tentando fazer nessa live, nas próximas que virão, com nomes aí tão bons quanto todos, são profissionais exímios e fantásticos, pegar essa linguagem hard que a gente usa no dia a dia da nossa profissão como cientistas, né? Cientistas do esporte, cientistas da cardiologia, da hipertensão, pegar essa linguagem hard e trazer para você de uma forma, para você que está aí ligado com a gente, de uma forma mais simples e mais fácil de entender. Bom, Walter, eu sei que você é fantástico, mas se a gente passar aqui, a gente vai ficar se apresentando 50 horas. Vamos ao que interessa. Sabe o que eu queria falar com você um pouquinho? Eu queria que você explicasse para quem está aqui nos assistindo. Nossa, nós já temos várias pessoas aqui. Obrigada a todos aí pela presença. E vocês podem ir fazendo pergunta, caso
queiram, que a gente vai responder aqui no finalzinho da live. O Walter está disponível, também vou estar disponível. Eu queria que você começasse, Walter, falando para a gente, porque a gente escuta uma notícia no jornal, ou lê na internet, Instagram, hoje tem vários profissionais qualificados ou nem tão qualificados, né, influencers, que falam assim, olha, você tem que fazer atividade física. E aí eu queria que você contasse para os nossos colegas aqui, que estão aqui hoje, se existe diferença de atividade física e exercício físico, né? Eu fico assim, a gente sabe qual a definição, mas eu acho que as pessoas muitas vezes têm dúvida e usam os termos aí de forma similar. O que você me fala? Inclusive, isso foi até um tema de uma aula que eu dei hoje no curso de medicina, né? E, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda confundem, né, esses conceitos. E aí a gente entra na atividade física, no exercício físico. Então, o que é uma coisa, o que é outra? O que muda componente de aptidão física, o que não muda, o que melhora, o que não melhora, né? O fato que atividade física, se a gente for conceituar de uma forma muito simples aqui, é toda atividade que eu faço que aumente o meu gasto calórico acima do meu gasto calórico de repouso. A partir do momento que você saiu da sua cama, a partir do momento que você executou qualquer atividade que gaste um pouquinho que seja de quilocalorias, eu entendo que eu estou mobilizando energia e com isso eu tenho uma atividade física. Mas eu não tenho um planejamento específico ali. Essa atividade física ela pode ser uma atividade física vigorosa. Né? A gente mora aqui no interior de São Paulo, né, num clima agradável aqui, né? Terminamos o inverno há pouco tempo aqui, numa temperatura agradável de 35, 36 graus em alguns momentos, passando até 40. Então, caminhar, uma simples caminhada na rua, somente para ir ao meu trabalho, somente para ir ao mercado, que é uma atividade física, o meu objetivo indiretamente é executar uma atividade de vida diária. Só que eu estou gastando energia ali e a demanda estressante ali naquele momento é moderada, só que ainda é uma atividade física. Agora, quando você vai para o exercício, a situação muda totalmente de figura, porque agora estou falando de um apanhado de atividades que são sistematizadas, ou seja, tem que ser organizadas, precisa ter uma dose, então eu controlo carga, eu controlo intensidade, eu vou controlar volume desse exercício, vou controlar a quantidade de vezes que eu pratico ao longo da minha semana, vou controlar o tempo que eu vou gastar para demandar aquela atividade em si, e eu tenho um objetivo. Talvez o meu objetivo de treinamento hoje seja um treinamento voltado para emagrecimento, né, ou mudança da composição corporal, que a gente chama aqui na ciência, mas para o emagrecimento, tem um determinado tipo de treinamento numa zona-alvo que vai me permitir isso. Ou não, eu vou trabalhar a força muscular, então eu tenho um objetivo focado ali. Então, exercício físico é tudo aquilo que eu faço com planejamento e objetivo. Já atividade física, não. É toda atividade que eu tiro o meu corpo de repouso, ou seja, aumento o gasto calórico acima do gasto que eu tenho no repouso, e com isso não tenho ali diretamente um objetivo específico. E aí tem um outro termo também dentro desses dois, né, que é unido, que é a prática esportiva. Que a prática esportiva em si ela não tem um objetivo direto em melhorar a saúde, apesar de melhorar em alguns casos. Né? Gasta muita energia também, pode até melhorar alguns componentes da aptidão física, como força, modular lá o panículo adiposo, reduzir aí gordura corporal, só que o foco da prática esportiva é a competição. Né? O grande objetivo da prática esportiva é a competição. Né? Então, são termos aí que a gente vê, né, na educação física, e inclusive alguns profissionais que eu já vi têm um pouco de dificuldade para conceituar esses termos. E até a gente, antes da pandemia e pós-pandemia, tivemos algumas mudanças em relação a essas recomendações. E a própria Organização Mundial de Saúde recomenda sobre essa prática. Né? A quantidade de minutos que eu faço de atividade física semanal, ela pode ser moderada e vigorosa. Pode girar entre 30 minutos diário ou simplesmente um acúmulo aí de pelo menos 150 minutos na semana. É o mínimo que eu tenho que fazer para fazer exercício. Né? Para ter um gasto calórico desejável, vamos pensar assim. Né? Mas é claro que são conceitos, né, e que a gente vai explorando ao longo dessas práticas, né, e que fazem total diferença na vida das pessoas. E o nosso grande vilão nessa situação,
É o sedentarismo, Tati. Então é aí que a gente tem essa preocupação, né, em achar formas de combater esse sedentarismo. Até comentei muito isso hoje com meus alunos. A gente falava, não, a educação física vai salvar o mundo lá em 2005. E a gente descobriu hoje que esse problema não é só a educação física, é toda uma rede de áreas, né, não só da saúde, mas de outras áreas também, que precisam, junto com nós, pensarmos juntos aí em como resolver esse problema do comportamento sedentário. É muito bacana a gente trazer essa informação, e aí você falou da Organização Mundial da Saúde, e as pessoas falam, mas são 150 minutos de atividade, eu limpo a minha casa toda semana, doutora, meu trabalho é braçal, né? E a gente sabe dos pormenores da nossa população brasileira, né? Então, chega no consultório lá para gente, que eu estou numa outra área, né? Assim, nesse momento, a gente acaba atendendo o paciente que chega no ambulatório de cardiologia para tratar hipertensão, para tratar outras diabetes, obesidade e outras doenças, e eles dizem assim, mas doutora, eu trabalho o dia inteiro, eu levanto peso. Walter, será que vale isso como atividade física? Aí que tá, é um acúmulo de atividade. Vou ter um gasto calórico? Até vou ter. Vou ter um estresse metabólico, dependendo da atividade braçal? Com certeza vou ter. Só que o meu corpo ele é muito inteligente. Pessoal, para falar a grosso modo, ele é muito esperto. Ele se adapta a essa condição. E aí você mesmo trabalhando no trabalho braçal, você vai acumular gordura localizada, você vai ter disfunção no seu perfil lipídico, seu colesterol, né, famoso colesterol. Então, o seu metabolismo ele se adapta a essa condição. Qual que é a vantagem do exercício? É que você tem mudanças ali de intensidade constante, mudanças no volume, e essas oscilações, essas mudanças, fazem com que o seu corpo tenha um pouco mais de dificuldade para se adaptar e, consequentemente, ele vai se adaptando sempre para mais, ele vai sempre buscando, né, essa adaptação. E como você vai mudando as zonas-alvo de treinamento, isso faz com que você atinja outros objetivos, além de somente gastar energia. Você também potencializa a melhora de alguns tecidos, o nosso tecido muscular principalmente, né? Então, não é só trabalhar pesado que vai ser considerado exercício, tá? É uma atividade vigorosa? É. Gasta energia? Gasta. Mas quando a gente passa para o exercício, aí tem os objetivos que ali eu consigo alcançar. E o trabalho braçal... Sim. Eu sempre comento, Walter, assim, nessa questão da adaptação, né, nós utilizamos justamente esse termo, dentro da ciência também. Nesse processo de adaptação, quando a pessoa inicia uma nova atividade, uma caminhada, foi ao médico e o médico indicou uma caminhada. Naquele período de adaptação, até que o organismo não esteja adaptado, esse exercício está fazendo todos os efeitos benéficos que a gente precisa. Porém, vai chegar num momento em que a gente chega ali no que a gente chama no termo científico steady state, ou um padrão ali de equilíbrio, e aí nós não conseguimos mais ter pontos de benefício dessa atividade. Então, essa atividade precisa de incrementos, aumento da intensidade ou mudança do grupamento muscular, da forma como esse grupamento trabalha. Né, Walter? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. É onde a gente entra nesse fator de adaptação. À medida em que você vai evoluindo, e esse primeiro momento que a gente começa a praticar exercício, né, ou atividade física, você vai perceber que naquelas primeiras 3, 4 semanas ali, você tem mudanças satisfatórias, bem significativas, assim, você percebe isso, né? Você tirou o teu corpo de uma condição totalmente sedentária e agora iniciou uma atividade física mais vigorosa, obviamente isso melhora. Só que o meu corpo, como eu falei, ele é esperto, ele se adapta a essa condição. Aí depois de 3, 4 semanas, você vai perceber que dá aquela estagnada, né, que a gente chama aqui popularmente falando. E essa estagnada se dá em razão do seu corpo se adaptar a essa condição nova. Só que com exercício isso é um pouco mais difícil de acontecer. Por quê? Você vai agregando cada vez mais ou mudança de exercícios, ou você vai mudar a intensidade, ou você vai alterar a carga, né, que você vai utilizar num aparelho, quando você vai treinar musculação, por exemplo. Na prática de outros
tipos de exercícios, né, de atividades aí. Nós temos o CrossFit aí, que é o campeão quando a gente fala de mudança nos componentes da aptidão física, né? Se eu quero melhorar a potência, quero melhorar a resistência rapidamente, o CrossFit, treinamento funcional, talvez sejam os melhores exercícios para esse sentido. Não vou entrar no mérito lesivo aqui, né? Porque aí, quando eu falo mecanismo de lesão, tem outros propósitos aqui, a gente pode até falar sobre. Mas quando a gente fala de prática de exercício, temos várias possibilidades desse universo e todas elas têm um único foco, né? O foco é trazer um objetivo específico aqui que eu vou trabalhar dentro daquela zona alvo, e isso faz com que o meu corpo sempre busque, né, mudanças fisiológicas no seu tecido, de forma que ele vai se condicionando, que essa é a proposta. Então, você vai ganhando força, você vai ganhando resistência muscular, você vai melhorando a sua função cardiorrespiratória. Então, são mudanças que o seu corpo vai adquirindo com o exercício. O que não vai acontecer de forma muito brusca na atividade física. Eu até melhoro lá um pouquinho, de uma hora significante no início, mas depois o meu corpo se adapta, o resto do ano inteiro eu vou ter até prazer, mas não vou ter tantas mudanças em relação a esses componentes da aptidão física aqui, tá? E lembrando, assim, pessoal, que nós estamos falando aqui nesse momento de questões musculares, adaptações celulares, né? Então, a nível de célula, a nível de músculo. Veja que qualquer atividade que você faça hoje, nos últimos congressos, o Walter, eu tive na Itália aí recentemente, no Congresso Europeu de Hipertensão Arterial, e num congresso médico é muito importante que a gente ressalte isso. Em congressos médicos nos últimos anos, nós temos visto cada vez mais a questão da mudança do estilo de vida e a preconização de realização de exercício físico, né? De atividade física como um todo. A atividade física vai melhorar o sono, vai melhorar a pressão arterial, vai melhorar a sua disposição, a sua qualidade de vida. Então, que são fatores essenciais para uma vida saudável, para que a gente construa saúde, que é o objetivo dessa live aqui, alertar as pessoas que estão aqui conosco a construir um pouquinho mais de saúde a cada dia, né? Eu vou te interromper rapidinho aqui, Walter, para falar um pouquinho da minha linha de estudo. A gente vê que a partir dos 30 anos, né? Isso é em todos os estudos, a gente pode aqui notar o que vem, eu acabei olhando a pergunta aqui, saí do foco um pouquinho. O que vem acontecendo em relação ao exercício físico, mas a partir dos 30 anos nós começamos a perder saúde. Isso é mensurável. A gente consegue medir o quanto nós estamos perdendo de saúde dentro da ciência, né? Isso já é possível. E aí, o que tem acontecido? Como nós estamos perdendo... As pessoas falam assim comumente, eu fiz 40 anos e aí apareceu de repente o diabetes. Não foi de repente. Nós estamos construindo a nossa saúde ou a nossa doença. Então, só para vocês terem uma ideia, o diabetes, ele pode... Quando nós diagnosticamos, né, muito possivelmente ele já tenha começado há 10 anos atrás, antes do diagnóstico. Então, mais uma vez, é por isso que é tão importante a gente ir nos conscientizando da importância de todos esses pilares que nós vamos citar aqui nas lives. Eu quero pedir para você que está entrando aqui na nossa live, já siga o Walter, @Walter Mariano, professor, doutor, lá? @Dr. Walter Mariano. @Dr. Walter Mariano. O Walter, além de todas as qualificações e inserção dentro da ciência, é professor hoje da Faculdade de Medicina de Fernandópolis. E nós precisamos, então, que você siga informações realísticas, que venham de ciência, que venham com embasamento, né? Porque nós temos inúmeras informações aqui hoje na internet que acabam não sendo tão verdadeiras ou de fontes tão fidedignas quanto quem está envolvido na ciência traz para vocês. Então, siga o Dr. Walter,
siga aqui Tati Azevedo Rubio, né? Manda um aviãozinho aí para o seu familiar, para o seu amigo que pode estar aí online e precisando ouvir esses pormenores que nós estamos contando para vocês. Walter, bom, dada a importância do exercício físico, vamos falar aqui para o pessoal hoje se existe diferença. Você falou do CrossFit, né? Tem gente que, eu gosto de nadar, eu não gosto de caminhar. Tem diferença, assim, de exercício, dos tipos de exercício e benefícios? Não, qualquer atividade. Claro que nós preconizamos que a pessoa faça atividades físicas, mas eu queria que você falasse que tem um exercício de força, um exercício aeróbio. Você pode diferenciar isso para os nossos seguidores aqui? Bom, vamos lá. A diferença é muito simples, né? Nós temos dentro de cada modalidade, né, zonas de intensidade, e elas vão definir se o meu trabalho é aeróbio ou anaeróbio. Então, por exemplo, quando você fala de um exercício anaeróbico, né, a gente entende por aquele exercício que ele tem alta intensidade, né, e curta duração, né? Eu não preciso de uma demanda de oxigênio para a produção de energia. E, consequentemente, ele é muito característico quando a gente vai para a musculação, quando a gente vai para exercícios que utilizam o nosso peso propriamente dito, ou pesos, né, carga externa, quando a gente usa acessórios, por exemplo, como halteres, máquinas e tudo mais. Então, você tem estímulos que giram em torno de 15, 20 segundos, seguido de um período de repouso, logo depois de mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. Né? É o tempo que você gasta para executar, por exemplo, 13, 14, 15 repetições numa repetição, num exercício de musculação, por exemplo. Né? Lá no CrossFit, que é uma modalidade de trabalho que eu gosto de estudar bastante, né? Eu gosto de ver o que esse controle de zona de treinamento acaba causando no tecido muscular. E ali a gente percebe que tem muita força explosiva sendo empregada ali o tempo todo em vários movimentos, né? Então você demanda muita energia, né? E energia anaeróbica. Só que tem algumas combinações. Aí você vai para o trabalho aeróbico, né? Que agora eu estou falando de um trabalho de moderada intensidade e de longa duração. Então a intensidade que eu vou executar ali vai me permitir que eu execute um estímulo no meu metabolismo que vai girar em torno de 20, 30, 40 minutos de forma contínua. E com isso eu tenho também uma combinação do meu metabolismo, uma predominância do que nós chamamos de metabolismo oxidativo, né? Você começa a utilizar, né, uma grande quantidade de gordura, de lipídio aí ao longo desse processo, claro, utilizando glicose ainda, porque é clássico algumas pessoas confundirem essa ideia de que eu só vou gastar glicose em algum momento do exercício, ou só vou gastar gordura no momento do exercício. Isso não é bem verdade, porque o que a gente vai fazer é o quê? Uma predominância de substrato, e por isso que a gente tem essas zonas de trabalho. E aí, quando a gente fala hoje na atualidade, o que é interessante é conciliar minhas atividades, que elas sejam tanto aeróbicas como também anaeróbicas. É o fundamental. Eu vou ter benefícios fazendo só o aeróbico? Vai. Só que a longo prazo, talvez os prejuízos na massa muscular não vão ser tão interessantes. O prejuízo que eu quero dizer é o seguinte: o ganho de massa muscular que você poderia ter numa atividade anaeróbica, por exemplo, no aeróbico eu não consigo ter tanto. Apesar de que, nesse fim de semana, o Iori apresentou um artigo lá no Congresso que ele mostrou que é possível ter hipertrofia no exercício aeróbico também. Só que não se compara quando a gente compara com musculação, por exemplo. Né? Então é importante que a gente concilie essa combinação. E quando a gente fala dessa combinação entre aeróbica e anaeróbica, é importante a gente dizer que isso é para qualquer faixa etária, tá? Então, eu não tenho como falar que, para pessoas mais idosas eu faço musculação, para pessoas mais jovens eu só faço treino aeróbico. Não. O que vai determinar os benefícios que aquele tipo de treinamento vai me dar é o controle em relação à intensidade. E para tratar um diabético, por exemplo, tem uma intensidade que vai ser trabalhada ali, que a gente fala entre 50% e 65% do VO2 máximo, por exemplo, né? Ou da frequência cardíaca, nesse quesito. Se for para musculação, eu vou trabalhar dentro de 50% a 60% da força máxima que a gente obtém lá nos testes de RM, né? Que é uma variável que a gente coleta lá nos testes quando a gente faz força com o aluno. Então, é legal que a gente combine esses dois.
tem uma diferença metabólica, de vias metabólicas, sim, só que o meu metabolismo, ele é aquela história, ele não consegue, isso é importante a gente frisar, Tati, as pessoas têm a ideia de achar que o nosso cérebro sabe, ele enxerga o exercício, o cérebro em si, o nosso corpo em si, não enxerga o exercício. Eu sempre falo, tinha uma orientadora no doutorado, a doutora Ana, que ela falava para mim que o músculo não sabe contar, né? Exato. E muita gente que... e tinha aqueles marombeiros lá que estagiário de educação física, né? Que até brincava com eles no UFSCar também sobre isso. Os caras gigantes, tudo forte. Cara, mas eu não sou aeróbico, eu não consigo fazer cardio, né? Não consigo correr. Eu sou anaeróbico, né? Alguns falavam isso, né? Eu sou mais anaeróbico. Aí a doutora olhava para ele e falava, para de respirar então, infeliz. Né? Então fica sem respirar. Umas horas aí sem respirar, já que você é anaeróbico, né? Então, a gente precisa de trabalhar tanto o nosso metabolismo glicolítico, nosso anaeróbico, como também o nosso metabolismo oxidativo, quando a gente fala de atividades aeróbicas. Então, é importante que a gente concilie essas duas atividades muito bem estabelecidas. E aí vem num ponto que você tocou no início, muito importante, Tati, que a gente pode esquecer. Talvez a pessoa não goste tanto de musculação, mas eu conheço pessoas que se encontraram, por exemplo, no CrossFit, se encontraram no ciclismo, se encontraram muito bem no beach tênis, né? Então, cada indivíduo, cada pessoa vai ter uma modalidade que ele vai sentir um alívio, uma melhora ali, né, em sua prática, e aquilo vai fazer com que ele tenha prazer em praticar. Isso é importante. Eu sou meio avesso, dizer que eu não gosto de exercício, eu falo isso nitidamente, tá? Apesar de todo mundo me ver, às vezes, treinando, correndo, pedalando, fazendo um monte de coisa, eu não gosto de treinar, gente, particularmente. Mas o que eu gosto é dos benefícios que eu tenho, tá? Vou ser sincero com vocês aqui. Passei 20 anos estudando esse negócio para entender que eu não gosto de estar ali fazendo força, eu não gosto de estar ali fazendo esforço físico, me cansando. Mas eu gosto do que eu vejo depois, do que eu sinto depois. Então, por isso que eu treino 4, 5 vezes por semana, tá? E todo mundo pergunta pra gente, né, Tati? Mas o que eu tomo para ter ânimo, professor? O que vocês tomam para ter felicidade? Eu falei, cara, eu vou e faço. Vou lá hoje treinar, acordo 4h30 da manhã, vou treinar todo dia 5 horas da manhã, entendeu? Vou dar aula às 7, dou aula o dia todo, às vezes eu dou um pedacinho da noite também. E a gente só faz isso porque a gente conhece os benefícios. Depois que a gente estudou tanto, a gente já passa a conhecer esses benefícios, né? Sim. E as pessoas, às vezes, como não conhecem, não dão tanta importância. E aí você deixa de cuidar de um bem muito precioso, que é a saúde de vocês. A nossa saúde em si é o bem mais precioso que nós temos. É através delas que vocês têm autonomia, que é um bem que você não perdeu, às vezes, muitas pessoas não perderam autonomia e só percebe da necessidade dessa autonomia o dia que vocês perdem, ou têm ela, de certa maneira, digamos, com um grau de dificuldade ali aumentado, né? Então, e boa parte dessa autonomia, quando eu perco, ela se dá em razão dessa perda de força, né? Desses determinantes condicionantes. É a força muscular, né? É a resistência muscular, a qualidade das nossas articulações, né? A força dos nossos músculos em si. Então, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Né? E é importante que a gente concilie muito bem as atividades como um todo, né? Acho que é bem por aí. Né? Pode falar. No que nós temos aí nos últimos anos de evidência, e mais uma vez ressaltando, nos congressos médicos tem se abordado isso com muita frequência e com muita seriedade, que é músculo é igual a longevidade. Ou seja, enquanto nós temos músculo, nosso organismo está ali trabalhando o tempo todo para se manter em vida e com qualidade. O outro ponto que eu queria falar com você, e que você falasse aqui mais um pouquinho também, nós conversamos, fizemos um alinhamento dessa live, e aí eu queria que você comentasse os últimos estudos em termos de quão benefício isso tem para a população que está nos assistindo. Nós temos uma pergunta aqui no chat, mas eu já vou adiantar. Hoje nós estamos falando de exercício de uma forma bastante generalizada e vamos abordar aqui também a questão da saúde e da doença. Vou deixar a saúde para o Walter e vou falar um pouquinho da doença, do exercício, quando o paciente tem uma especificidade, falo um pouquinho para vocês. Mas veja que
a prática de exercício físico ou o sedentarismo tem implicações diretas nas questões políticas públicas de saúde. E o Walter tem levantado aí estudos importantes e eu gostaria que ele falasse um pouquinho para vocês sobre isso. Walter, está me ouvindo? Ui, tivemos aqui um probleminha. Walter, está me ouvindo? Aí, voltou, Tati. Voltou? Ah, então tá joia. A internet deu um pico. Tá. Você ouviu a minha pergunta? Sobre as evidências, né? Eu estava ouvindo aqui, pelo celular estava funcionando, só pelo computador que deu uma queda aqui. Isso. Bom, vamos lá. As últimas evidências aí que nós temos em relação ao exercício físico. Então, hoje eu estava dando uma aula, né? Inclusive, o tema da aula hoje era prática esportiva no contexto da medicina, né? E alunos do 7º período de medicina, né? Então... e aí a gente tenta trazer, talvez, essa informação quando a gente começa a falar da preocupação do sistema de saúde com a questão da atenção primária hoje, que é fundamental quando a gente fala da porta de entrada do SUS, né? E da quantidade de comorbidades e consultas e o que o SUS gasta hoje, né? Tem um gasto gigante para tratar todas essas comorbidades, tanto em consultas como também em internações. E até mostrei um estudo recente que saiu há uns 2 anos atrás sobre isso, que mostra que pessoas treinadas, elas têm um gasto cerca de 50% menor do que pessoas inativas, pessoas sedentárias, quando a gente fala de tratamento no SUS. Oi? Tá me ouvindo? Ju, tá aparecendo aí? Oi, vocês estão me ouvindo, pessoal? Hã? Mas você tá me ouvindo? Walter, você tá online? Mas eu tô aparecendo, me mexendo normal. Acho que o Walter teve um probleminha, pessoal. Então, eu vou falando até que ele consiga voltar. Então, como eu estava dizendo, nós temos hoje grandes evidências de que músculo é sinal de longevidade. Ou seja, temos que praticar... Walter, voltou? Voltei, estou tendo um pico de internet aqui. Tá tudo bem. Eu estava aqui falando sobre... Tem uma empresa aí famosa que parece que ela está mais morta do que... Não vou nem falar o nome para ninguém Tá tudo certo. Não, mas tudo... Eu estava aqui falando sobre músculo igual longevidade, e aí você estava falando, então, sobre os estudos que nós temos aí recentemente. E o que a gente vem observando é que o comportamento sedentário da população tem motivado para que esses gastos sejam cada vez maiores, ou seja, sedentarismo é igual a maiores gastos com a saúde pública, por exemplo. Quando a gente olha para a prevenção, então, a prática de exercício físico, né, a prática sistematizada de exercício físico, ela gera não só benefícios para a saúde, mas ela gera melhoras para a qualidade de vida da população como geral. E tem um outro estudo que eu mostrei até para os alunos hoje, que ele tem uma associação, né? Pessoas que passam mais de 8 horas sentadas por dia, elas têm cerca de 11% maior, né, mais chances de desenvolver diabetes tipo 2 e hipertensão, né? Isso uma escala aí de 10, 15 anos, como você comentou, né? Não é agora, né, de imediato, mas é um comportamento que vai fazer com que você, nos próximos 10, 15 anos aí, desenvolva alguns distúrbios metabólicos que você vai ter muita dificuldade para tratar quando eles se instalarem, né? E eles vão se instalar à medida que você se torna uma pessoa sedentária, né? E mantém esse comportamento sedentário por muito tempo.
E vários outros estudos. Por outro lado, temos algumas boas notícias, né? Até mostrei uma meta-análise também, né? Que reuniu vários estudos aí a nível mundial, da evidência que pessoas com mais de 80 anos, né, 85 anos no estudo lá, mostrou que essas pessoas com 85 anos fazendo musculação tiveram hipertrofia de forma muito significativa num raio aí de 4 meses treinando. Então, num idoso que tem mais de 85 anos, né, falando dessa questão da longevidade, é fundamental que ele ganhe massa muscular, não só para controlar, né, ter esse controle metabólico de várias doenças, e prevenir quanto a elas, mas ter autonomia. Então, ele vai caminhar melhor, ele vai realizar atividade de forma muito mais tranquila, ele vai melhorar o seu equilíbrio, ele vai evitar que tenha desgastes articulares, que em boa parte são causados pelo enfraquecimento muscular que acontece com a sarcopenia, que é um processo natural que a gente tem com o envelhecimento, né? Então, o exercício nessa ótica ele é preventivo, né? Ele age, e a ideia hoje na Alfa é até mostrar isso para os futuros médicos, né? Porque o médico, antigamente, ele mandava a pessoa fazer uma caminhadinha, né? Mas não, hoje o médico hoje, quando ele compreende a prescrição de exercício, ele pode recomendar isso, né? Ele vai fazer uma orientação muito mais ampla para o aluno e, consequentemente, vai convencer esse paciente ali que deve se cuidar, né? E aí nós temos outros programas, né, vinculados ao SUS hoje que vem melhorando com o passar dos anos e, consequentemente, pode ser que a gente tenha aí, quem sabe, né, nas unidades de saúde da família no futuro, temos aí estúdios de musculação, né, com um espaço muito mais amplo, um espaço muito maior em relação ao atendimento e, consequentemente, né, diminuir cada vez mais aí essa população sedentária que nós temos. Talvez seja por isso que aí a evidência científica, eu sempre falo, a evidência se baseia em prática, né? Muita gente fala, mas isso é teoria. Eu falo, não é teoria, ela veio da prática. Alguém foi lá e escreveu um artigo, só isso. Né? É o cientista, trabalho cientista, na verdade, né, Tati? Exatamente. A gente nota, percebe, avalia, mensura, aí publica, que é bem difícil, né? É bem complicado esse processo de publicação, mas com muito esforço. A gente tem esse negócio da educação física. O pessoal, mas isso é teoria, professor. Eu falei, cara, mas se alguém escreveu isso, fez isso na prática, isso não veio do além, né? Não veio vozes do além, né? É prática baseada em evidência, eu sempre falo isso, né? Exatamente. Bom, então a gente já está aí já estamos caminhando para o quase final, para a gente abrir para as perguntas. Eu estava aqui tentando abrir os comentários aqui, por isso que eu fiquei olhando, eu estou com 2 telas aqui, tá, pessoal? Então, vai mandando aí seus comentários, suas perguntas. E aí, Walter, bom, por que então que eu preciso fazer exercício físico para construir saúde? Nós vamos rapidamente aqui, eu gostaria que você resumisse para mim por que nós devemos fazer atividade física. Vou ser mais específica, exercício físico, quem puder contar com um profissional de educação física. E eu gosto sempre de usar uma frase da farmacologia para o exercício. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exercício mal prescrito também pode fazer mal, não é, Walter? Exato. Então, nós precisamos ter essa conscientização da importância de se fazer atividade física, de se fazer exercício físico, e aí o Walter vai pontuar para vocês aqui por que nós devemos fazer, continuar fazendo. Isso vale para todos. Eu tenho uma doença, eu não tenho uma doença, eu tenho um diagnóstico, eu não tenho diagnóstico. Claro que, dependendo da severidade, da gravidade, vão ter aspectos muito diferentes na prescrição do exercício, mas, de um modo geral, é pelo mesmo motivo. Mesmo um paciente insuficiente cardíaco grave, paciente insuficiente renal grave, paciente hepatopata grave, todas essas doenças, quando realiza-se exercício, o organismo, de forma correta e coerente, o organismo do indivíduo responde de forma muito positiva. Então, por que fazer exercício físico, Walter? E é assim, nosso corpo em si, gente, de forma bastante simples, toda a estrutura engenhosa do corpo, a engenharia do corpo,
a bioengenharia do nosso corpo, ela foi desenvolvida para fazer movimento. Né? E eu não vou lembrar o autor agora, mas tinha uma frase na faculdade, um livro bem antigo que a gente via, né? Que ele é como uma máquina. E toda vez que ele não é utilizado, ou toda vez que ele deixa de ser utilizado, essa máquina simplesmente ela vai se deteriorar. E o nosso corpo, em relação ao exercício, é a mesma coisa. A partir do momento que você não coloca ele em atividade, ele é como se fosse uma máquina. Ele vai se deteriorar. Se você abandonar o seu carro por um ano lá na garagem e não ligar ele, você vai perceber que vários componentes vão se deteriorar. E nosso corpo é a mesma coisa. Então, ele foi feito para viver nesse estresse metabólico, ele foi feito para contrair músculo, carregar carga, carregar peso, deslocar. Então, ele é todo montado para fazer movimento. E toda vez que você não executa movimento, né, e falando de exercício físico de forma planejada, né, você automaticamente começa aí a perder gradativamente aí a sua capacidade de realizar desde atividades mais complexas até as mais simples. E o grande problema da longevidade, Tati, que a gente vê hoje, é que o comportamento sedentário, né, ao longo de uma vida toda, mesmo que você viva aí 70, 80 anos, estudos mostram que pessoas que passaram uma vida sedentária, elas chegam a passar aí entre 5 e 6 anos, os últimos anos de vida, ou acamado, ou no andador, ou numa cadeira de rodas, porque ele simplesmente perde a sua capacidade, inclusive, de autonomia, né? Ele perde a sua capacidade de se movimentar sozinho. Então, resumindo, a gente tem que fazer exercício, nosso corpo foi feito para fazer movimento. E toda vez que você não utiliza, ele simplesmente vai se deteriorando com o passar do tempo. Né? A matéria biológica, infelizmente, se tem uma maneira de a gente garantir uma manutenção, é de fato fazendo exercício, não tem outra forma. Não inventaram ainda uma cápsula mágica, um suplemento milagroso ainda, né, que permita a gente ter esse estímulo que o exercício permite. Tá bom? Fantástico. E esse é um dos pontos, né? Então, o exercício é bom para a saúde, vai ter inúmeros efeitos a nível celular, a nível corpóreo, a nível de órgãos, e nós precisamos dar estímulo, né? Porque, como você disse, é uma máquina, e se nós não utilizarmos, eu sempre digo assim, olha, seu organismo é tão inteligente que, se você parar de usar, seu cérebro entende que, ele não está usando, por que eu vou me esforçar para produzir energia para isso? Exatamente. Né? A gente trabalha muito com idosos lá no hospital, então eu sempre faço as orientações, e isso que você disse, olha, nos últimos 6 anos de vida, 10 anos de vida, passam aí a ter grandes dificuldades motoras, né? Então, mesmo que nós tenhamos doenças, se nós conseguirmos nos mantermos sentando, levantando, indo ao banheiro, aqui, sentando e levantando vaso, né? Basicamente, isso resume uma qualidade de vida muito maior para esse paciente do que ficar acamado, não é mesmo? Então, a gente precisa trabalhar com essa conscientização. E aí, você tocou num ponto, Walter, que eu queria falar. Você falou, eu não gosto de fazer exercício. Ai, gente, eu também não sou muito fã. Não gosto. Né? Então, a gente... E aí, você também falou uma palavra muito importante, autonomia. Hoje eu tenho um filho de 12 anos, né, lindo, e aí, o que eu ensino para ele? Eu sempre digo assim, olha, eu quero que o meu filho entenda que, se eu não estiver aqui amanhã, ele tem que continuar fazendo determinadas coisas. Isso uma mãe ensina para o filho. Então, assim como você aprendeu a escovar os dentes, você aprendeu a pentear os cabelos, lavar os olhos pela manhã, não é mesmo? Isso, ao longo da vida, nós aprendemos a sentar, levantar, ficar de pé, caminhar, e a gente não faz o que a gente quer quando a gente é criança. Quando a gente é adolescente, você fez o que você queria, Walter? Não, né? Nem sempre. Agora, quando você é adulto, você faz só o que você quer? Aí que tá. Exatamente.
Então, a gente precisa virar essa chavinha do que a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito, e não que só o que a gente gosta, né? Então, começou o idoso ficar muito deitado, muito sentado na frente da televisão, assistindo da Atena, a gente precisa ligar o botãozinho de alerta para fazer o que precisa ser feito. Isso é manter-se ativo e manter-se em movimento. Com certeza. Essa aqui é a ideia, né? Essa é a ideia. É então, ideia. A gente está plantando a sementinha aqui hoje, porque tem muitos jovens aqui nos assistindo. Né? Interessante a gente também deixar claro, Tati, porque às vezes a pessoa vai lá, ela começa um programa de exercício, ela começa tudo animada, né? E ela vai a primeira semana, a segunda, a terceira, na quarta, quinta semana, ela já começa a ficar desanimada. E às vezes passa um feriado prolongado, ela vai lá, come bastante, faz um monte de coisa lá, aí volta no pós-feriado, chuta o balde, né? Literalmente enfiar o pé na jaca, vamos dizer. E a pessoa volta na outra semana, chateada, e fala, eu desisto, né? Porque sobe na balança, tá lá com 3 quilos a mais, tá preocupado, como se tivesse perdido tudo, e não é bem por aí, né? Eu costumo falar para meus clientes que é como se fosse na escola. Na escola você não tirou 10 o ano inteiro em tudo, mas a gente sempre procura ficar na média pelo menos 7, 8 ali para garantir um pouco de tranquilidade. O exercício é a mesma coisa, não vai ser 10 em tudo sempre. Todos os dias, né? Todo santo dia, todo mês, não vai ser 10, mas pelo menos é para chegar ali perto dos 7, 8. Eu tenho certeza que para a tua saúde já vai ter um impacto gigante aí para a tua saúde, tá? Então não fique chateado quando acontecer qualquer coisa nesse sentido, ou quando você perceber que você não fez o seu melhor ou o seu 100%. Porque a gente não consegue atingir o 100% no trabalho, a gente não consegue atingir o 100% na escola, apesar de se esforçar muito, mas nem sempre esse 100% vem. E por que no exercício tem que ser 100%, né? 880, costumo dizer, né? Não é assim, né? Então é por aí que a gente tem que pensar também, tá? Essa mensagem sua foi fundamental. É a gente manter uma constância, né? A constância fazer. Chutei o balde hoje, amanhã eu vou lá e recolho, porque senão ele vai ficando cada vez mais longe, né? E isso é do nosso próprio sistema nervoso, né, Walter? A gente tem o sistema de recompensa e o sistema que é contrário àquilo que a gente faz. Fala, não, fica aqui no sofá mesmo, tá mais confortável, não vai para academia hoje, não. E assim, filosoficamente falando, o ontem já foi, ele nunca mais vai voltar. E o amanhã ainda não existe. Exato. O que existe é o agora. Tá? É o agora que a gente tem que fazer. Muito bom. Vou fazer a perguntinha que a Gisele, ela foi professora da Unifev, e ela fez uma pergunta muito pertinente aqui para todos que estão assistindo. Pediu para a gente fazer um comentário sobre lidar com o aspecto da dor quando um sedentário inicia a prática de exercício. Vamos abranger aqui, um sedentário, um obeso, né? Que não é. E veja, gente, é importante. Não é. Ninguém vai para academia levantando 50 quilos no leg press hoje, tá? A gente tem testes de acompanhamento. Fala um pouquinho disso, Walter. Classicamente, talvez muitos aqui já foram para academia e de cara, né, fizeram um treino assim muito específico. O famoso 3 de 12, 3 de 15, né, descansando 1 minuto de cada série, talvez foi assim, certo? E dentro dos métodos de treinamento existe uma série de métodos que a gente pode utilizar, mas quando um indivíduo sedentário, obeso, hipertenso, qualquer pessoa que vai para uma academia de cara, o foco principal nas primeiras 4, 5, 6 semanas ali, não é ganhos de força, não é performance, não é nada disso. É adaptação, gente. E o grande problema, ali, eu e você tá velhinho, eu posso até falar, a gente foi a época que navegou no Orkut, e lá na época do Orkut surgiu, né, para quem não sabe aí que está acompanhando, né, foi a rede social aí que bombou na internet aí antes do Facebook, né? Depois veio o Instagram, né, que a gente usa bastante hoje, outras redes, mas o Orkut surgiu uma hashtag naquela época, no pain no gain, né, o sem dor, sem ganho, e isso cresceu como um conceito no mundo fitness sem qualquer evidência. Então,
não é sempre tendo dor que eu vou ter ganho, né? Essa dor muscular que eu sinto pós-treino não quer dizer que eu vou ter mais performance do que aqueles que não tiveram dor, né? E existe hoje uma metodologia que até o Cássio Mascarenhas me passou umas vezes num curso que eu fiz, né, que é um grande pesquisador da área também, ele é de Araraquara, aqui, perto da gente aqui, né, viaja ao Brasil hoje ministrando aulas em pós-graduações, congressos, e de vários estudos que ele produziu, ele chegou na conclusão do seguinte, né, nesse período adaptativo, ao invés de você fazer 3 séries, né, de 15 repetições, por exemplo, na musculação, se o indivíduo fizesse uma única série única ali de 20 a 30 repetições, uma carga que permita ele executar esse número de repetições, ele já causaria ao longo de 4 semanas uma adaptação. A mesma coisa que eu vou conseguir com 3 ou 4 séries. E detalhe, sem dor alguma. Porque algumas pessoas vão ter mais receptores, elas sentem mais dor, de fato, que outras. E quanto mais tempo você está sedentário, maior vai ser o quadro de dor ali. Em alguns casos, essa dor ela pode indicar muita fraqueza. Então, quando algum músculo específico começa a doer demais, pode ter assim, uma ligação direta com o fato daquele músculo precisar mais de uma atenção, porque ele já está tão fraco que qualquer estímulo que eu coloco ali vai gerar uma dor. Então, toma cuidado com essa dose excessiva de treino, porque não adianta eu querer treinar com meu amigo. Às vezes, meu amigo ele tem sobrepeso como eu, só que ele está na academia faz 6 meses treinando e eu vou lá, vou querer treinar junto com ele, né? Achando que eu até posso aguentar o mesmo peso que ele ali de cara. Mas a minha resposta pós-treinamento, no repouso, pode ser muito diferente, porque exercício físico, gente, além de ter objetivo, ele tem que ser específico, né? A prática de exercício, ela deve ser personalizada e direcionada, ou seja, o que vale para a Tati não vai valer para mim, muito menos para vocês aí que estão em casa. Cada um de vocês aí vai ter uma zona-alvo de trabalho, vai ter que ter aí um exercício personalizado, um trabalho, um treinamento personalizado para atender essa demanda. Então, não é tão simples assim. Então, toma cuidado, a dor não significa ganho. Mas existem algumas técnicas que a gente pode fazer, né? E a grande recomendação que eu falo é que você procure ajuda profissional, treine com personal trainer, né, com treinador, busque profissional de educação física. Tá? Qualificado de preferência, né, professor? Né? Importante que a gente olhe isso, né, a qualificação do profissional. Infelizmente, eu me faço culpa disso, trabalhei muitos anos com a educação física, e no geral, hoje, no Brasil, se a gente for considerar, existe uma necessidade de atualização da grade curricular dos cursos de educação física. Né? As grades hoje, em grande parte, a gente pode analisar das federais, das particulares, a grade curricular hoje, ela não contempla o que a gente tem de evidência científica hoje. Quando nós comparamos com outras áreas de saúde, como a fisioterapia, como a nutrição, como a própria medicina. Então, a educação física ela precisa melhorar nesse aspecto, né, em relação à formação, em relação a essa prática baseada em evidência. Cresceu-se muito a questão da informação e a má informação, e ela tem um problema, que ela desinforma, né? E aí o pessoal vai na onda do blogueiro, mas esquece da formação. Mas o curso precisa passar por uma atualização, a área precisa passar por uma atualização, exatamente para que esses blogueiros que estão lá na rede social não derrubem, né, o que é profissional. Né? Então, exato. A qualificação não depende, é claro, né, lembrando bem, não depende só da faculdade. A graduação que você cursou, ela importa sim, mas o que de fato importa é o quanto você está disposto a se doar naquela profissão. E aí essa qualificação ela é pessoal, é você que busca isso. Ninguém vai bater na porta da casa e te oferecer um mestrado, um doutorado, uma vaga como pesquisador, isso não vai acontecer nunca. É você que vai atrás, é você que vai fazer. Né? Então, eu me faço culpado nessa história porque eu entendo que na área hoje nós precisaríamos rever os currículos e talvez buscar uma atualização nesse sentido. Até mesmo para a gente buscar, né, esse profissional, ter profissionais cada vez mais qualificados no mercado. Tá? Eu quero aproveitar esse gancho que você está deixando e dizer assim, você não é a faculdade exatamente que faz o profissional, claro que é lá que nós temos a base teórica, né? E hoje eu digo que a educação física abriu um leque de funções que na nossa época a gente nem vislumbrava, né, Walter? Porque nós estudamos em instituição do ensino, naquela época, 20 anos atrás,
nós estávamos assim mais no interior, digamos assim, a informação não chegava com tanta tranquilidade, assim, como ele é um chegou. artista que ir para a biblioteca buscar uma revista, né? Isso, não tinha uns artigos, assim como a gente tem hoje na internet, livre, com fácil acesso, né? Então, nós viemos dessa época, e aqui fica a grande questão. Você, profissional que está aí nos assistindo, ou profissional que está lá com você na sua academia, manda para ele. Veja, é o profissional quem busca. Então, somos nós quem buscamos a especialidade em tal assunto, né? Então, o Walter hoje trabalha com biomecânica, tem um know-how importante sobre isso, dá aula na medicina. Ah, mas foi por acaso? Gente, ele é formado em educação física, sim, e dá aula na medicina, sim. Por quê? Porque nós temos conhecimento, nós temos o know-how, nós temos experiência para levar conhecimento adiante. E é por isso que a gente está aqui hoje. Ninguém está ganhando nada, não tem nenhum patrocinador, mas nós queremos levar o conhecimento, divulgar o conhecimento até você, para que isso possa transformar. Esse é o nosso real objetivo. Walter, a gente já está com um tempo aqui razoável. Gostaria que você deixasse as suas mensagens, finalizasse, que você ia falar e eu te cortei rapidinho. Não. Faça agora o seu momento, pede aí para as pessoas te seguirem, divulgue o seu Instagram novamente. O Instagram tá aí, tá? Pode seguir. Para pedir informação, tirar dúvidas, sou sempre aberto a isso, tá? Eu queria aproveitar esse espaço aqui para agradecer a Tati, né? Não é falar de mim, mas agradecer a Tati por essa iniciativa, né? Esse é um exemplo, você é um exemplo de não só de profissional, mas eu tenho certeza também de ações, né? E essa ação que você está desenvolvendo aqui, essa sequência, pelo que eu percebi, vai ter uma série de lives aí, né? Com vários profissionais aí que vão estar contribuindo na discussão. Então, parabéns para você aí por buscar essa ação, né? Isso é um exemplo do que eu acabei de falar aqui, né? A Tati, ela nunca foi uma pessoa que ficou quieta, ela foi lá e por conta da desinquietação dela, dessa inquietação talvez, ela foi atrás, né, de resolver problema, né? E quando você vai resolver um problema, você às vezes arruma mais problema ainda. E a pesquisa é isso, né? O que deixa a gente maluco, que nos move. Mas eu tenho certeza que o surgimento dessa série de lives não surgiu de agora, talvez, mas pode ter surgido aí de horas atrás aí, dessa reflexão científica que a gente tem, dessa preocupação que a gente tem em levar informação, de gerar conteúdo saudável, conteúdo bom, né? É o que a gente tenta fazer todos os dias. Infelizmente, o nosso público, no geral, ele é bombardeado por conteúdos que, ora, ou não estão baseados em evidências, ou simplesmente estão totalmente utilizando informações que vão trazer muito mais malefício do que benefício. A gente volta naquela questão do exercício que você comentou aquela hora, né? A relação da farmacologia, né, com a medicação e o veneno, né? O exercício, para a gente dizer que ele vai trazer benefícios, exatamente é isso, né? A pessoa perguntar, mas exercício traz benefício, né? Quando a gente dou aula na genética, me sai essa pergunta, eu sempre falo, gente, exercício não é benefício, porque na genética a gente vê que estresse metabólico não tem nada de benefício. Só que o que vai, de fato, dinamizar trazer esse benefício para o corpo humano é a dose. Então, se você errar a dose do exercício, eu vou ter muito mais malefício do que benefício. Então, parabéns para você aí que teve essa iniciativa, tá? Que venham iniciativas ainda melhores que essa pelo futuro, né? Que seja só o começo agora, né? E eu tenho certeza aí que você colherá muitos frutos com esse processo de ensino, que é o que você está fazendo aqui. Tá? Então, parabéns aí. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Gosto muito de falar, falo bastante, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Se juntar nós dois, tem que pegar a senha, né? Tem que amarrar um, né, pelo menos, né? Então, a ideia é essa, de fato, é resenhar, é bater papo, né? E a gente fala muito porque a gente gosta muito do que a gente faz, tenho certeza disso. Né? E com você não é diferente. Tá bom? Ó, e é isso. Eu quero te agradecer pelos grandes elogios que você teceu. Às vezes a gente... É importante que a gente ouça elogios, né? Então, para lembrar a gente de que
da caminhada que a gente teve, porque às vezes a gente fica se achando assim, será que eu fiz mesmo? Será que eu não fiz? E nesses dias, né, por conta do Dia do Profissional de Educação Física, eu fiquei bem reflexiva de como foi a minha trajetória. Nada fácil, assim como a sua e a de outros N alunos que tiveram nas suas mãos aí dentro da educação física. Eu também trabalhei no ensino superior, na faculdade de Jales, então a gente sabe de todas as dificuldades que todos os alunos têm, e a gente precisa ser perseverante na disciplina, perseverante na fé, né? E no objetivo que a gente tem. Então, a gente pode ser do tamanho do sonho que a gente tem, né? Eu postei ontem, fiquei emocionada em falar, porque é uma coisa assim, eu acho que eu cheguei muito além daquilo que eu imaginava, não sei se isso é uma realidade sua também, e aí eu vou compartilhar aqui com você alguns comentários, tá? A Denise comentou, ótima pergunta, conheço muitos que falam da dor e não voltam mais para fazer a prática de exercício físico, e aí, Denise, eu queria pontuar que é importante que o profissional de educação física responsável esteja atento, isso é uma questão de erro de intensidade, né, Walter? Como você falou, é a dose. A Gisele, grata, professores, obrigada a você, Gi, pela presença. A Gi Soares foi sua aluna. Foi. Melhor professor de bioquímica. Uma fofa. Obrigado, Gi. A Áquila, acho que também foi sua aluna, né? A Áquila é minha esposa. Sua esposa, muito bom. A mulher que manda em mim. É que a gente segue aqui, vai indo, acaba não... muito bom, desejo todo o sucesso do mundo a vocês. Obrigada, Áquila, por estar aqui com a gente, dando essa força também. A Gi falou novamente, parabéns, sucesso. Sabrina Silva, vocês são sensacionais. A Gisele, parabéns pela grandeza da iniciativa. Minha mãe está presente, gente. Obrigada, mãe. Que gracinha. Ela está no Instagram a partir de hoje, que eu criei o Instagram para ela hoje, ela já está aqui. Olha que maravilha. Que legal. A Jéssica Uemura, minha parceira de mestrado, de doutorado, de perrengue, de sorrisos, de viagem. Parabéns, Deus abençoe vocês, profissionais, educadores e doutores. Então, assim, gostaria de te agradecer imensamente por ter aceito esse convite. A Janete também me deu uma carinha de feliz. Obrigada, Jane, pela presença. Te agradecer imensamente pelo convite, pelo aceite imediato. Gente, eu não tive não nos convites dessas lives, todos profissionais, assim, capacitados, extremamente corridos com o horário. O Walter ontem falou, Tati, eu dou aula de segunda, de manhã, de tarde, de noite. Não, a gente adequa o dia. Mas terça dá. Terça dá e aí a gente adequou. Então, eu quero te agradecer, dizer para você também que eu te admiro muito, que é muito... A gente precisa ter muita perseverança para continuar na linha acadêmica, né? Nós sabemos aqui quantos pormenores a gente tem que a gente não precisa dividir com aqui, mas a gente sabe que dentro da carreira acadêmica tem gente que fala assim, a Tati só estuda. Hoje eu sou bolsista FAPESP, né? Então eu tenho uma dedicação exclusiva à pesquisa, e aí as pessoas, você só estuda, você não trabalha? Então é importante que a gente traga aqui um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Eu quero te agradecer de coração. Eu queria te parabenizar por tudo que você tem feito, pela sua virada de chave, pela sua perseverança no caminho, por não desistir, né? A gente sabe das coisas que a gente passa e a gente tem um certo contato, enfim, profissional, e a gente sabe que o outro passa ali no caminho. Então, eu quero te parabenizar, te agradecer imensamente, mais uma vez, e dizer que seus alunos estão de parabéns, tem um professor muito esforçado, e nós não chegamos doutores, né? Eu estou quase doutora, falta só um pouquinho. Só um pouquinho. Nós não chegamos doutores por acaso. Nós, como você disse no começo, nós buscamos por isso, foi o que nós queríamos fazer realmente, né? Damos alguns paradigmas, né?
Sim. Na nossa geração, pouquíssimas pessoas foram para pós-graduação, poucas pessoas chegaram no mundo acadêmico. E, infelizmente, tem uma realidade na educação física, Tati. Boa parte dos profissionais que se formam depois de 20 anos, se você fizer uma análise aí, cerca de menos de 15% às vezes estão atuando, né? Então, eu me sinto um guerreiro, né? Eu vejo você uma guerreira, mas podemos nos considerar vitoriosos. Com certeza. Nessas condições. E sobre as adversidades, elas vão acontecer, né? Então, as puxadas de tapete, as trombadas em muro, isso aí vai acontecer, são consequências, faz parte do caminho. As quedas, né, que a gente cai, tem dia que a gente quer desistir, depois a gente volta. A gente não mede uma força de uma pessoa pela capacidade que ela tem de dar soco ou de dar pontapé. Sim. A força de uma pessoa você mede a partir do momento que ela cai e de quantas vezes ela tem capacidade de se levantar, de se reerguer, de se reinventar, né? Com certeza. Então isso, para quem está assistindo, talvez está passando por um momento difícil, né? E de extrema estresse ou talvez de indignação, saiba que quem vai ser o responsável por qualquer mudança na sua vida vai ser você. Então não vai adiantar você ficar deitado, não adianta você culpar o vizinho, mesmo que o mundo seja injusto com você, a sua capacidade de se levantar do chão e chacoalhar a poeira e dar a volta por cima, certamente não tem preço que te pague isso. Se você conseguir, então faça, que é por você, né? Então, passou-se muitas coisas, né? Eu aprendi muitas coisas com a educação física, né? Tem alguns posicionamentos contra e a favor da área, né? Não é, nem tudo são flores, mas a gente tem uma coisa que eu gosto, minha coordenadora me olhou na minha cara e falou, mas você é doido, você ficou a tarde toda falando, né? Não para, né? E eu falei, mas eu gosto de fazer isso aqui, né? A gente é maluco, por mais a gente reclama de corrigir prova, a gente reclama de fazer um monte de coisa, né? E eu vejo alguns colegas reclamando por tão pouco. Aí eu vejo lá um monte de professor reclamando, está montando, elaborando prova, aquela coisa. Eu falei, bom, tem muita gente ano passado que queria estar agora elaborando prova. A gente gosta de fazer isso, né? Tem professor que estava aqui ano passado aplicando prova e não vai estar esse ano porque ocorreram algumas coisas na instituição. Então, dê graças a Deus aí que você está nesse momento, né? E valorize aquilo que você é e que você faz. Isso serve para todas as áreas, né? Você está na pesquisa, você realmente valoriza a pesquisa que eu conheço você, né? E a área de docência, a área de trabalho, quando a gente fala de ensino, é a mesma coisa. A gente tem que gostar muito do que a gente faz, né? Vamos dizer que é vocacionado. Ou tem dias difíceis, né? Tem dias que a gente tem vontade de desistir. Mais difíceis do que dias fáceis, eu sempre digo isso. Sim. Né? Em muitos momentos você tem que estudar coisas que você nunca viu e está preparado, né? Você vai dar aula para umas turmas aí que a gente tem lá, ou na pós, ou na medicina, né? E eu tenho uma característica de aluno diferente, né? Um aluno que às vezes veio formado de outras áreas, né? Eu tenho uma turma que eu dou aula lá que é tudo cabecinha branca, nem nós. Tudo 40 anos, 38, falei que eu vou fazer medicina após os 60 anos. Eu também estou com essa ideia. Mas tem que ser após os 60, não dá para fazer antes. Eu tenho um aluno na medicina de 65 anos. Ele começou, que maravilha. Ele começou com 62. Fantástico. Né? E, meu assim, amigo. Cara forte. Né? E ele me passou isso aí. Cara, vai fazer. Né? Porque ele já fez 3 faculdades, ele terminou na medicina e falou, talvez eu faça uma outra depois, mas a medicina é um sonho de infância. Eu vou fazer. Sim. Então, um dia que eu aposentar, saiba, haverá evidências. Tá? Acho que nós vamos dividir o banco de novo. Acho que a gente arruma um BO para a cabeça de novo aí, né? Então, uma turminha, outra na outra. Bora? Beleza. Meu amigo, vamos finalizar por conta do tempo. A gente vai ter outras oportunidades, eu tenho certeza. Essas de setembro são um bloco e depois vão vir outras. E conte comigo, eu te agradeço imensamente por ter estado aqui comigo nesse tempo, se dedicado, ter tirado o seu tempinho aí. Gratidão a todos aqui que estiveram presentes, comentaram, agradeceram. Nós agradecemos a sua presença. E se você tiver aí ainda, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que não assistiu, vai ficar aqui gravada, tá bom? Walter, um grande beijo. Beijo, pessoal. Abraço para todos. Até mais. Aí. Uma excelente noite aí, até mais. Tá, tudo de bom para você aí. Parabéns. Obrigada, igualmente. Abração. Tchau, tchau. Tchau.